TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, possa transbordar o seu coração da alegria do Espírito, enchendo do seu Espírito, para que nós venhamos estar servindo ao Senhor como Ele espera, né? Porque a palavra do Senhor disse que Ele nos comprou, que somos dele e que Ele quer que nós venhamos dar muitos frutos, né? Diz isso lá em João 15:16. E é com muita alegria que hoje nós estamos iniciando, né, esse programa Janela do Céu, com a presença de uma irmã de muito longe, né? Veio aqui para o encontro dos presbíteros. Então é uma alegria, né, esse grande esforço que nós vemos de vários irmãos de várias localidades estarem aqui para que todos nós venhamos ter esse momento de comunhão, de muita alegria. E a nossa irmã Deise de Oliveira, de Apucarana, Paraná, que veio, né, dessa distância para estarmos em comunhão com o Senhor, né? Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, foi uma viagem e tanto, né? Foi, mas nada cansativo, né? Porque para a obra de Deus, Deus nos renova, né, a cada dia, cada momento. Então a gente vem ouvindo a palavra de Deus, a gente vem orando pelo caminho, ouvindo um louvor e aquilo se torna muito fácil, como se a gente andasse 100 quilômetros. Glória a Deus, né? Que bênção. É muito bom nós estarmos em comunhão com os irmãos, nós conhecermos nossos irmãos mais de perto e é isso que nós queremos saber. Qual foi a tua história, né? Como que iniciou a tua caminhada com Jesus Cristo? Tá. A minha caminhada é um pouco longa já, né? Graças a Deus. Em 2004 eu me batizei em uma denominação. E eu fiquei lá até 2009, que foi a data em que eu me casei. E meu esposo conheceu a igreja lá em Florianópolis, que ele estudava lá. E aí a gente se casou e aí eu saí dessa denominação e a gente começou a obra lá na cidade de Apucarana. Então aí era só nós dois, né? Muito difícil, porque naquele momento eu ainda estava começando, online, né? Então a gente ouvia muito CD, lia os materiais que eram nas apostilas, né? E bem interessante, e a obra começou ali. Eu era um pouco resistente no início, porque eu sempre fui muito sanguínea, né? Agitada. Então eu não ouvi o apóstolo e para mim ele falava muito devagar. É muito calmo, eu não aceitava aquilo, né? Então eu no início assim eu batia um pouco de frente. E aí Deus foi trabalhando, até que eu comecei a aceitar e a palavra começou a entrar, né? E naquele momento eu tinha muita rejeição, muita amargura, eu ainda não era submissa, né? Então, tudo, né? Tudo que a gente traz do mundo, eu tinha, né? E aí a gente morou em Apucarana mais ou menos 1 ano e meio e a gente ficou ali, né, fazendo grupo familiar em casa. Às vezes algumas pessoas participavam e logo a gente foi para uma outra cidade. Nessa outra cidade a gente também fazia grupo familiar e a gente sempre vinha nos encontros, participava, era longe também, mas a gente procurava sempre estar junto com os outros irmãos, porque a gente conhecia poucos irmãos, né? A gente conhecia mais alguns que lá de Florianópolis, né, que a gente tinha algum convívio. E dessa outra cidade a gente acabou indo para uma outra cidade, né? E lá a gente ficou 2 anos mais ou menos, e era próximo a Cascavel, que tinha outros irmãos. Então a gente tinha grupo em casa e eles tinham grupo na casa deles. Então a gente já poderia participar um pouco mais, né? Então a gente tinha grupo em casa, eles iam, a gente ia na casa deles também, tinha grupo lá. Então, como é ficar assim distante, por exemplo, aqui no sul, no Rio Grande do Sul, há muitas igrejas, cidades são perto, né? Então aquela intimidade, comunhão com os irmãos, ou mesmo as igrejas são já com
uma estrutura. Como é você estar num lugar distante, né, desse movimento, fazer a obra praticamente sozinho, com Jesus e o material, né? Como é isso? Por exemplo, que nem agora você falou que, enfim, vocês foram para uma cidade que tinha mais um grupo para vocês participarem, né? Como é isso? É totalmente novo e diferente, porque a gente tem que batalhar muito mais, porque vai depender de nós, né? A gente não tem os irmãos ali, a gente tinha alguns irmãos para essa outra cidade que a gente foi, mas a gente ficava, se via uma vez na semana, né? Então, assim, a gente assistia os cultos online, né? Então, ao vivo, todo dia a gente assistia e a gente procurava participar, sim, só que aí dependia de nós, né? É nós que tínhamos que nos regrar e assistir. Porque assistir no conforto da sua casa, você tá de repente com o celular na mão, daqui a pouco você sai, vai fazer outra coisa, e não é a mesma coisa do que tá no presente, né? Então eu sentia muita falta. Tanto é que quando a gente vinha para o encontro, a gente sempre procurava chegar um dia antes para a gente poder participar um pouquinho. E aí a gente participava no sábado e no domingo de manhã a gente participava também e depois ia para casa, para a gente aproveitar esse momento com os outros irmãos, né? Então era muito difícil. Eu penso assim que para essa limpeza que Deus faz em nós, como a gente era mais sozinhos, eu penso que para mim foi muito, muito difícil. Assim, eu penso que foi mais trabalhoso, assim, porque era eu lutando comigo mesmo e os espíritos malignos, né, que nos rodeiam. E aí a gente não tem com quem conversar, não tem uma pessoa para você poder expor, né, aquilo que está acontecendo. E é só você e Deus. Então é um lugar onde Deus te leva para você pensar e aprender sozinho, né? E a programação online ajuda bastante também, né? Amém. Se não tivesse a programação online, não sei se hoje a gente estaria aqui, né? Porque não teria um suporte para nós. Então é muito importante. E se todos dessem o valor, né, no culto presente, no culto ao vivo, quem está na cidade. Porque para nós que a gente está longe, é tão difícil não ter um culto para você poder ir. É você sentar no sofá da sua casa para ir no culto, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente tenta participar e não só assistir. A gente sempre colocou isso na nossa mente. Vamos participar. Então, é o momento da oração, vamos orar. É no momento do louvor, vamos louvar. É Santa Ceia, a gente faz a Santa Ceia. Porque aí a gente participa com os outros em espírito, né? E aí Deus vai trabalhando na nossa vida. Olha só, né? Às vezes nós estamos na nossa cidade por um motivo qualquer, porque está chovendo, porque está muito frio, né? Nós não vamos até a casa do Senhor estar ali, mas só quem não tem isso, né? Ou não tem isso por um período, sabe dar o valor. Eu lembro que eu fiquei um bom período também que não tinha uma congregação, um lugar, pessoas próximas, e eu lembro que eu dei muito, a partir daquele momento dei muito valor para as reuniões de nunca faltar, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que congregar. E se tem ali oportunidade, eu tenho que estar lá, não posso estar em casa, né? Se Deus colocou aquilo, a gente tem que aprender a valorizar. Porque quando a gente não tiver, a gente vai dar valor, né? Como é importante. E isso que a irmã falou também, que às vezes a gente está assistindo, né, as mensagens ou os cultos ou até os encontros de outras localidades que tem praticamente todo sábado, né? E às vezes a gente não tá participando, né? A gente só tá assistindo, vai fazendo outras coisas e isso falta, né? Nós precisamos participar, mesmo que é online, mesmo que tá ali o momento que você tá na frente da tela do teu computador ou no celular, você tem que estar ali participando, né? Orando, louvando, porque aí vai se tornar mais presente aquele momento. E é interessante porque poucos irmãos nos conhecem, mas a gente conhece quase todo mundo, porque a gente assiste os encontros das outras cidades, então a gente sabe quem é quem. E os irmãos não nos conhecem, então às vezes a gente olha assim, aquele irmão é tal pessoa, a gente conhece todo mundo, bem interessante. E aí a gente vai ouvindo os testemunhos, então a gente aprende, vai vendo o que as pessoas passam e aquilo vai nos ensinando também, né? Aí Deus vai trabalhando dentro de nós e vai
nos edificando, por mais que é mais difícil, mas tudo Deus tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas e a gente só tem que aceitar e aprender a participar daquela maneira, né? Davi também, por um momento, Deus separou ele, né? Deixou ele separado dos irmãos, da família, porque naquele momento Deus queria desenvolver a intimidade com Deus, desenvolver a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, Deus nos deixa assim, né, por um período, até daqui a pouco Deus trazer várias ovelhinhas, né, para um momento de crescimento espiritual, para começar a trazer aqueles que Ele tem escolhido, né, naquela cidade. E aí aconteceu nessa caminhada nossa lá, né? Aconteceu um período assim que a gente ficou nessa outra cidade junto com os outros irmãos. Mas Deus quis por bem nos tirar de lá. E aí até o momento a gente não sabia para onde a gente iria, né? E a gente só orava: Deus, a gente vai para onde o Senhor mandar, porque é onde a sua obra tem que ir. E lá na nossa cidade a gente tinha construído casa e a gente não tinha morado, tinha alugado. A gente tinha começado grupos familiares lá. O apóstolo, há muito tempo atrás, ele esteve lá, ele orou pela cidade. E a gente até tinha o interesse de voltar para lá, mas a gente imaginava que a gente não queria voltar para lá. Então a gente nem orava para ir para lá. Mas Deus conhece o nosso coração, né? E Deus sabe o que é melhor. E aí a gente foi para Apucarana no final do ano. E aí a gente ficou orando para ver para onde Deus ia mandar. E a nossa mudança ficou lá. E a gente foi orando. E aí Deus foi preparando todas as coisas e a gente acabou ficando na nossa cidade. E aí a obra foi tão grande que em seguida foram abrindo grupos. Na cidade da minha mãe, logo em seguida, que é 75 quilômetros de lá, tem outros grupos. Eles saíram de uma denominação e foram com a gente. E aí eles também tomam conta de outros grupos. Então, nesse momento, nessa outra cidade, Deus está fazendo uma obra tão bonita lá que a gente não tem noção do que Deus está trabalhando, né? A obra está sendo aberta, né? Deus está se manifestando, pessoas vindo para o grupo. E aí tem o presbítero de Curitiba, que uma vez por mês ele vai lá. E aí a gente se reúne todos lá na nossa casa, a gente faz um culto, né, de Santa Ceia. E aí vem as pessoas que estão próximas da nossa cidade, que é as de Faxinal, lá onde a minha mãe mora, de Maringá, e os de Apucarana. E aí já tem um grupo de pessoas lá, né? Então eu penso assim que Deus sabia tudo o que Ele precisava fazer, né? Então Ele nos separou, trabalhou muito na nossa vida, nos ensinou muitas coisas e aí Ele nos trouxe de volta para fazer a obra, porque Ele tinha interesse de fazer a obra ali, né? E nesse momento muitas pessoas estão lá participando e a gente vê o quanto Deus está trabalhando na vida de cada um lá. Glória a Deus, né? Nós não temos ideia dos planos do Senhor, mas Deus pensa muito adiante de nós. E como diz na palavra, né, que para que nós venhamos ser usados como libertador, nós precisamos ser libertos primeiramente. Então, quais foram essas mudanças que você citou que vocês precisavam ser primeiro trabalhados pelo Senhor, né? O que você viu de transformação e mudança? Deus, primeiro momento, eu não percebia que eu tinha muita rejeição. Amargura eu sabia que eu tinha, né? Porque a gente, quando você é amargurado, você sai brigando, xingando e para você resolve dessa forma, né? E a gente sabe que não é a forma de Deus. Mas para mim aquilo não era pecado, né? Então, a partir do momento que a gente descobre que é pecado, a gente precisa ver que a gente precisa mudar. E aí Deus nos capacita nessa mudança. Não é de um dia para o outro, né? Mas Deus faz a obra. Então, dia após dia, Ele vai trabalhando, vai nos expondo, vai colocando situações em que a gente vai ter que aprender a se negar. E aí as coisas acontecem e a gente aprende a ficar quieto, né? Aprende a só ouvir, né? Eu sou advogada lá e eu trabalho bastante na área de família, aconselhando famílias, tudo.
e eu trabalho também como professora do ensino médio. E lá, como advogada, até que eu não tenho tanto esse problema de embate, né? Porque aí eu tenho o meu jeitinho de chegar nos clientes, de tentar fazer com que eles, entre eles, não briguem, né? Mas os alunos, eles te expõem em determinadas situações que às vezes você quer estourar com eles, né? E aí Deus nos ensina a não fazer isso, né? A mudar a situação. Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida em todas as áreas que Ele nos coloca, né? Como na profissão, no lar, enfim, em várias áreas, né? E nós vemos que o Senhor, Ele, nos pequenos detalhes, Ele mostra, né? Ó, tá com rejeição, tá com amargura, precisa tratar isso, né? Precisa mudar tal ponto da sua vida. E o material também, né? Nos ajuda muito a identificar, assim como isso que você falou é muito interessante, que tem coisas na nossa vida que a gente não sabe que aquilo é pecado. Para nós, aquele comportamento é normal. Até que nós ouvimos a palavra do Senhor, né? E a palavra, ela nos liberta e mostra para nós, né? Não, isso não é do Senhor, né? Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vem nos trazer essa libertação, né? Para a gente identificar as coisas que nos dão um mau comportamento, para a gente identificar todas as coisas que estão na nossa vida, que interferem em tudo, né? Para a gente arrumar essas coisas através da palavra do Senhor. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.